Guigá, seja bem-vindo ao Auriverde Brasil, uma honra ter você por aqui. Obrigado pelo convite, Vitória. Fico muito honrado em estar numa rádio que realmente faz a diferença para a boa política. Obrigado, Burgos. Seja bem-vindo, Guigá. Obrigado. Cláudio aqui também conosco. Obrigado, Guigá, Cláudio. Vou direto nesse PL que prevê eleição direta, então, para a escolha da presidência da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu, quando disse que você viria para cá hoje pela manhã, falei, o Guiga deve ter mexido num vespeiro, né? Porque é um assunto sensível. E a gente está percebendo agora, né, a importância de cuidar dessa pauta, passando pelo que a gente está vivendo desde o 8 de janeiro em especial, voltando um pouco mais ali atrás, voltando ao 8 de janeiro e também as decisões tomadas, né, pelo ministro Alexandre de Moraes, com o amigo do meu pai, enfim, tudo que a gente viu já acontecendo por aqui e o silêncio da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu posso imaginar o tamanho do vespeiro que você enfrentou, hein, Guiga? Eu vejo como uma instituição do porte da OAB, talvez uma das maiores, se não for a maior instituição do Brasil, com uma responsabilidade que a OAB tem que ter, tá? E esse silenciamento da OAB. Mas o que me levou, sem dúvida alguma, a provocar e fazer esse projeto de lei foi a necessidade do uso da democracia também na OAB. Não podemos pensar numa entidade tão importante para a nação brasileira não ter uma eleição direta para a sua instituição federal. Eu quero deixar claro aqui que eu tive um apoio, tá, sensacional, que foi a pessoa que me provocou a fazer essa PL, que é o Dr. Alfredo Scaff. Tá? Conversou conosco esses dias aqui. O Dr. Alfredo, ele junto com o meu assessor jurídico ali, a gente começou a bolar isso aí, e eu fico muito feliz que saiu da CCJ agora, já tem até relatoria, que será a deputada Bia Kicis, tá? E uma grande amiga. E então torço para que a nossa ferramenta democrática também faça parte da eleição da OAB federal. Guiga, a gente tem tentado aqui ao longo desses últimos absurdos, né, ocorridos a partir do Poder Judiciário no Brasil. E veja, eu sou um jornalista, sou um apresentador de um programa, não sou advogado, não sou operador do direito. Vale a pena lembrar que eu também não sou advogado, viu? Perfeito, Guiga. É um empresário e que luta pelo Brasil e que percebeu a importância da pauta justamente pelo abandono, pela sensação de estar sozinho. Pelo silêncio. Quando em algum momento a gente pensou que a OAB poderia nos ajudar, né? E veja, você estava ainda na Câmara, já acompanhando alguns dos absurdos que vinham acontecendo a partir de 2019, mais precisamente, e posso imaginar o quanto isso já vinha te incomodando. E você já estava fora da Câmara no final do seu mandato, quando do 8 de janeiro e tudo o que aconteceu ali, né, Guiga? Eu estava no mandato. O que eu prezo, sem dúvida alguma, é o que está na Constituição, a harmonia e independência dos poderes, tá? Uma nação justa, uma nação séria, sem dúvida, os poderes têm que estar com a sua independência, porém harmônicos. Isso está na Constituição. Sem influência do legislativo, no judiciário e vice-versa. Então, eu vejo que nós estamos num momento de que pautas importantes, como essa desse projeto de lei, sejam praticadas no Brasil. Bogô. Bom, cheguei aqui chegando. Bom dia, Vitória. Bom dia, doutor Cláudio. Bom dia, Guiga, João, doutora Luciano, doutor Elion e a todos que nos acompanham. Ô, Guiga, como é que está a situação lá? Você conversou com a Bia Kicis? Como é que está a tramitação? A possibilidade desse projeto ser aprovado? Porque é um anseio, né, doutor Cláudio, para a advocacia. É um absurdo, né? Nós, a OAB, que tanto lutou pelas diretas, pela indicação, né, pela votação direta dos seus representantes, no Conselho Federal agora, os conselheiros que não são eleitos ali diretamente, né, eles que acabam indicando o presidente, não passa pelo crivo dos advogados. E detalhe,
numa das 2 gestões passadas, não lembro, de 2015 para cá, eles também alteraram a forma de composição do Conselho Federal, copiando o que o João Avelange fez nos anos 70 para controlar a FIFA. Funciona assim, Borgo. São Paulo tem quantos mil advogados? 200 mil? 300 mil? Tem o mesmo número de conselheiros que o Amapá. Então, o João Avelange, ele desorganizou, reorganizou a FIFA de maneira que países pequenos tinham voto como países grandes. Aí o que eles fazem? Que é o que a OAB Federal faz. Ela trabalha em cima de eleitorados pequenos que elegem conselheiros que com poucos eleitores, que é mais fácil de induzir, que vão ter o voto de conselhos importantes como São Paulo, que tem maior parte da advocacia. Então nós não somos representados nem na eleição direta para presidente da OAB, nem somos representados pelo Conselho Federal, que também é desproporcional. O mesmo defeito faz o Brasil nunca ser uma democracia, porque os estados do Nordeste e o Norte controlam o Senado, é o que a OAB reproduziu. É um modelo antidemocrático de enganar a representatividade da população. São 81 pessoas no conselho, né, doutor? Confirma. Não sei exatamente. Isso. 81. É que nem 81 conselheiros federais que escolhem ali indiretamente, né, o presidente. Mais ou menos que nem o Senado. Tem o mesmo número do Senado. É o mesmo número do Senado. De repente é 3 conselheiros. E aí quem está lá, quando foi... Eu lembro que teve essa votação, eu conversava com os colegas, falei, gente, não é possível que a OAB vai reproduzir no Conselho Federal o defeito que tem no Brasil no Senado. E dificilmente tem alternância pelo seguinte, você pega, eu vou dar um exemplo aqui, não é uma crítica direta à administração da presidente de Bauru, pelo contrário, dou muito bem com ela. Mas o que acontece? Você tem as comissões. Bauru deve ter o quê? 50 e poucas, 60 comissões. Mas a OAB em Bauru é igual a OAB do Brasil. Aí o que acontece? Você tem 54, 60 cabos eleitorais para a eleição da OAB. Então não tem alternância de poder, é sempre o mesmo grupo que vai ganhando. E assim como em Bauru, tem em todas as cidades, no Brasil inteiro, sempre elege aquele mesmo grupo, não tem alternância e não tem essa representatividade. Quando a OAB foge de discussão que envolve o dia a dia do brasileiro e ela tinha que ser um baluarte, para mim acabou. E mesmo a participação do advogado. Outro dia aqui na rádio, chegou para o João um pedido da Patrícia Vanzolini, presidente da OAB São Paulo. Chegou um pedido da Patrícia, quero conversar com a Auriverde. Sobre o quê? Um evento da OAB São Paulo. Falei, João, diga a Patrícia, por gentileza, que nós vamos tratar de outros temas. Outros temas. Então não participo. Pô, espera um pouquinho. É presidente da OAB São Paulo. Se a gente não poder conversar sobre temas mais espinhosos e indigestos, serve para quê a OAB? E a pergunta que eu faço. Serve para quê você, como jornalista e como um meio de comunicação, né? Ela quer assessoria de imprensa, ela contrate. Tá. Se ela quiser fazer, que eu fale tudo o que ela quer ouvir, ela contrate uma assessoria. Eu até lembro, acho que a última entrevista que ela fez com você perguntou sobre a participação da OAB em questões... O Bogo lembra. Como é que foi isso aí? O Bogo lembra da... Olha isso, Giga. Fala, Bogo. Não, sobre os atos do dia 8, né, que ela não sabia o que estava acontecendo, ela falou, vou me informar, vou me inteirar. Teve uma situação envolvendo os advogados, né, com relação àquela defesa, o acesso a defesa gravada, e 2 minutos depois a sentença estava dada, o que mostrava... A sustentação oral. No caso, a sustentação oral. Que não estava acontecendo. O Supremo não estava permitindo a sustentação oral no tribunal, dizendo que o regimento interno não permitia, isso é um direito constitucional do advogado. E o Pittoli perguntou para ela o que ela achava, questionou, né, esse cerceamento das prerrogativas da advocacia. Ela falou, olha, não estou sabendo. Não estou sabendo. Ô, Giga, presidente da OAB São Paulo. Então, percebe, a gente precisa avançar nesse sentido. Das duas, uma. Ou não quis falar, ou é totalmente incapacitado. Isso não tem jeito de não saber. Para ocupar um Ser cargo presidente da OAB exige conhecimento, competência intelectual, agora, ela sabe. De qualquer coisa, viu, doutor? Tá? É por isso que a gente precisa cuidar melhor da OAB, entendo eu, né? Principalmente da OAB, que é uma instituição, talvez, a que tenha mais sócios, talvez. Ela é enorme. E outra, nossa profissão, que é a advocacia, eu sou um advogado, nos dá ferramentas para, através da nossa instituição, que é a OAB, questionar tudo que atente à democracia brasileira. Porque quem defende o povo é o advogado.
Então, o advogado, ele nunca está ali falando assim, ó, estou defendendo minha vida. Não, eu estou contratado por alguém para defender quem não tem voz. Então, do mesmo jeito que as pessoas falam assim, tem que se defender o animal que não tem voz. Então, o animal humano que não tem voz, o advogado está defendendo. Mas, Cláudio, o sindicato tanto como defensor, como procurador, mas está defendendo. A Associação de E não pode calar a Jornalistas gente. não protege ninguém. A gente está muito mal representado em todos os sentidos, viu, Giga? Infelizmente. Por isso que o PL é tão importante. E você entende que eu acho avança que esse esse PL, PL Giga? poderia ser um start para que outras instituições também comecem a ver a necessidade da relevância que eles têm perante o contexto nacional. Tá? Não é impossível a gente pensar e não ter uma representatividade que possa defender a classe, seja de advogados, dentistas e assim sucessivamente, tá? E vai querer defender mesmo ou ficar só no cargo, né, Giga? Porque também tem Agora, essa, né? eu fiquei muito feliz, Pittoli, sem dúvida alguma, quando soube que a indicação para a relatoria foi da Bia Kicis, tá? Sem dúvida. Tá? Ela que tem um histórico na área jurídica muito grande, é conhecedora da área jurídica. E então, para mim, foi assim, já começamos bem a condução Realmente. da finalização dessa PL. E que nem a gente teve o Beto Simonetti num evento, presidente da OAB Nacional, né? Outro dia no evento, quando me foge o nome dele agora, bastante respeitado, conselheiro da OAB Nacional. Toron, que foi... Doutor Alberto Toron foi sustentação oral. Que foi achicalhado pelo Moraes. Grave, mais uma vez o ministro... Moraes tentou desqualificar. Desqualifica um advogado. Um gigante, que é o Toron. Aí o que aconteceu? Aí o Beto Simonetti levantou. Mas pera um pouquinho, você só representa os grandes e os pequenos. E aquela senhora advogada que chorou diante do Alexandre de Moraes, defendendo seu cliente condenado no 8 de janeiro, ela não é advogada também? Ela não paga a Ordem dos Advogados do Brasil? Eu até questiono aqui, pagar a OAB, pagar a Ordem anualmente, serve para quê? Comprar remédio mais barato na farmácia? Para ter o plano de saúde? É só para isso que serve, então? Quer ver outro absurdo? Que nesse projeto, pelo que eu estava lendo, não sei se é o do originário, se foi feita emenda, se vai poder passar para a gente. Na OAB, quem está inadimplente não pode votar. É como se o cidadão que devesse imposto, ele não pudesse escolher o seu presidente da República. Na ordem, quem está devendo mensalidade não pode votar no presidente. Não pode escolher os seus representantes. E nesse projeto tem ali um parágrafo, tem uma parte adendo ali que permite a votação do advogado inadimplente. Até porque boa parte dos advogados, pela dificuldade, a mensalidade está chegando a quase R$1.000, tem dificuldade. A mensalidade não, a anualidade, né? Anuidade. Tem dificuldade de pagar essa anuidade. Até porque ele continua advogado e está vivo. Tá? Sim. Tá. Uso de cartão corporativo, de veículos ali próprios da instituição, que acaba sendo utilizado, às vezes, para uso particular. Eu conversei com o Alfredo Scaff aqui, dias atrás, Giga, e também falei sobre... Desculpa, não sei o que vocês pensam, eu tenho a minha opinião, porque quando envolve política, as pessoas acabam tendo um preço. Sua opinião é bem-vinda, pode falar. Mas também pouco importa, não é o que eu penso. Exatamente, eu tô nem aí com Dane-se o que eu opinião. penso. Pode falar. Eu falei sobre o quinto constitucional, da forma como se dá no Brasil, o quinto. O quinto constitucional, quando o cara chega num nível da advocacia, ele vislumbra a possibilidade de ir para um tribunal, ele joga o jogo, ele passa a jogar o jogo. É porque se ele simplesmente defender aquilo que ele entende ser correto, muito provavelmente ele não atenda os anseios daquele que poderá convidá-lo para fazer parte de um tribunal. Que é uma escolha... Que é uma escolha política. Votação e não política. é técnica. Me perdoe. É que então, todos já Giga, têm um certo nível técnico para isso. Nós temos que realmente mudar esse pensamento. A engrenagem, né, Gui? Tá? Esse tipo de pensamento arcaico que vem tendo no Brasil há 500 e poucos anos, 524 anos. Tá? Não é possível um político ser tratado como um ladrão. Porém, tá, eu recebi no Conselho de Ética, porque eu falei na tribuna que havia muitos ladrões travestidos de políticos. Você foi para o conselho? Eu fui, e o deputado que me jogou no conselho foi o deputado Samuel Moreira, do PSDB. Tá? Ele me colocou no conselho porque eu falei essa frase. Tá? E olha, você olha o Janones, aí você olha... Tá, então... essa turma sendo jogada. Agora, eu vejo a minha história,
eu estou aqui com o doutor Elion, nós conhecemos há mais de 20 anos, 30 anos, nem sei, Elion, quanto tempo que nós somos amigos, tá? A minha história, na minha cidade, eu sou de Tatuí, eu recebi todas as honrarias, doutor, possíveis, tá? Cidadão benemérito, sabe, eu era tesoureiro de 2 entidades, presidente de outra, sabe? 2016, doutor, eu tive, Pitoli e Burgos, pela primeira vez me filiei no partido. 2016, eu nasci em 61. Eu já estava com uma certa idade aí, 55 anos, vou me filiar no partido. Eu acho. Por quê? Porque a política é mola propulsora para as mudanças que a nação precisa. Tá? Então, se gente que não presta está lá, por que gente que presta não pode entrar? Tá? Mudou toda a minha vida, Pitoli. Por quê? Toda. Eu recebi da Câmara Municipal de Tatuí, da minha cidade, eu que fui o deputado mais votado da história de Tatuí como deputado federal, tá? Eu recebi simplesmente uma moção de repúdio, porque eu insistia para a Câmara, você que é vereador, eu insistia para a Câmara fiscalizar as emendas que eu mandava, junto ao Poder Executivo. Ah, você pediu para ser fiscalizado e A recebeu uma moção Câmara, de que é a repúdio. função do vereador, a fiscalizar fiscalização e do legislar. Poder Executivo. Fizeram uma moção de repúdio. Deram uma moção de repúdio. Você saiu do céu e foi para o inferno Tá, rapidinho. só porque eu virei político. Eu virei um político, me filiei num partido. Então, essa palavra político, a gente precisa transformar em bom político. E o mau político é aquele que faz a politicagem. Podre, Sim. barata, que não leva benefício à população. E que também está na OAB, está no Que- Judiciário, perfeitamente. está em tudo quanto é Está em lugar. tudo que é canto. Está em tá? tudo que é canto. É por isso que eu falo, quando entra a política, e tem algumas engrenagens, Giga, que a gente precisa rever, não tem nenhum problema. Né? Até tem aquela célebre frase, só os idiotas não se contradizem. A gente pode falar assim, essa Constituição foi boa até aqui, mas a gente já começou a perceber, por exemplo, que freios e contrapesos na mão única e exclusivamente do presidente no Senado não dá certo. A gente acabou de perceber isso. A gente precisa do Pacheco. O Pacheco tem os seus interesses que estão Certo. acima dos interesses da coletividade. Ele não julga, ele não põe impeachment, não avança. Então a gente percebeu o seguinte, a engrenagem deixou de funcionar. Vamos rever? Qual o problema de rever? Qual o problema de rever a questão da OAB, da eleição? A gente tem que encarar de frente esses problemas, senão a gente vai ficar correndo sem sair do lugar. E nós estamos num momento de mutante. Não é porque foi promulgada faz pouco tempo a Constituição que não é possível a gente dar uma melhorada na Constituição. Hoje eu vejo a Constituição linda, porém difícil de ser praticada. Mas já fizemos mais de 100 e tantas emendas Tá, constitucionais. Né? Impossível de ser praticada. Vou ser sincero, eu advogo, acho que passei na OAB em 2006, quase 20 anos. Eu não me sinto representado pela Ordem. Pelo contrário. O Conselho Nacional, o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil hoje, tá? Essa é uma opinião minha, eu tenho esse direito enquanto advogado, cidadão, vereador. Hoje eu vejo o presidente do Conselho Federal da OAB como um inimigo da democracia. Eu vejo assim. Eu não me sinto representado pela Ordem. Eu tenho esse direito. Agora tem que mudar. E que estado que ele é? Eu não sei de onde é o Não Beto. sei de que estado que ele é. Rio de Janeiro? Se não me engano, é do norte. Ah, do Amazonas? Tá? Amazonas? Ele é do norte. Eu não sabia que Agora, era o nada Amazonas. contra o norte. Não, Não, claro que Tá? não. Nada contra o norte. Não, mas é que só para as Mas pessoas se você entenderem. for ver, A força política. Só para as Força- pessoas a entenderem força rapidamente, O que eu Precisa falo avançar. rapidamente. São Paulo tem 42 milhões de brasileiros. 46. 46 milhões de brasileiros. São 70 deputados federais. Ou seja, cada deputado federal em São Paulo são 600 mil cidadãos. No Amapá, um deputado federal são 40 mil cidadãos. Então, o brasileiro no Amapá, em Roraima, ele vale 12 vezes mais no Congresso que o brasileiro. Isso daí destrói a democracia. E no Senado, que é os 81, 7 estados no Nordeste são 21 senadores. Acabou, não tem democracia. e eu vou contar outra coisa para o senhor que o senhor não sabe, doutor. Doutor Pedro. Cláudio Coffani. Doutor Cláudio. Existe dentro do Congresso Nacional, Pitoli, a emenda de bancada. Tá?
Então tem a emenda paulista, a emenda carioca, a emenda gaúcha, tudo mais. Essa emenda é de 250 milhões, tá? Que tem que ser usadas em comum consenso com os deputados do seu estado. Tá? Então 70 paulistas tem que... Nós é para temos lá que que vai. ali, nós vamos ter que, sendo a metade, 125, tem que ser usado para a saúde. Tá? Sabe quanto que é do Amapá? 250 milhões. A mesma coisa que Para São 16 Paulo. municípios. Tem Tá. 16 municípios. O Amapá e Tá. São Paulo, 645. 645. É isso aí. Então, é o mesmo valor. Nada Inacreditável. contra o norte. Mas realmente, essa balança. Então, o norte já devia estar melhor que a Suíça, né? Exatamente. Que dinheiro Viu? E quando a cai gente lá. fala do norte, vamos falar do nordeste, tá? Teve Fernando Collor de Mello, teve Inocêncio Oliveira, Sarney, Sarney. tá? O próprio Lula, tá? Mas Mas a manutenção quem da levou miséria é água boa. para o Nordeste foi outra pessoa, foi um paulista. Né? Mas a manutenção da miséria é melhor para a turminha continuar aí, né? Bom, já Paulo Cogos aqui conosco. Aliás, o Paulo já está na sala aguardando para conversar. E eu queria tratar de um último tema aqui com o Giga. Giga, sobre o PL 3114 de 2019, que também de sua autoria, que fala sobre a inclusão da educação financeira na grade curricular. Eu fiquei muito feliz quando soube que essa PL está na CCJ já, que é presidida pela Carol de Tônio, uma pessoa que eu tenho respeito, uma admiração muito grande. Foi a deputada mais votada de Santa Catarina. Essa PL trata-se da inclusão da educação financeira na grade escolar, nos currículos, no ensino médio. Tá? Hoje é de extrema necessidade para que as famílias que querem viver mais felizes, tenham conhecimento como é que é o caminho do dinheiro. Hoje uma criança não sabe... O pai não sabe. Não, a criança fala, pai, passa o cartão, pai, isso passa um mesmo. Pix. Tá? Então é importante que uma criança saiba como que é o caminho, a estrada, a vivência do dinheiro. Guia, Tá? às vezes nem o pai sabe. É. Né, ele sabe quanto ele ganha, mas vive numa dificuldade tamanha por dificuldade de relação com a educação financeira. Sem dúvida. E famílias felizes são educadas financeiramente. Pode ser a família que ganha no total da sua casa R$3.000, gasta 2.800, é uma família feliz. Por isso que na Bíblia há 2.200 citações sobre dinheiro e gestão patrimonial. E 1.200 sobre oração e fé. A própria Bíblia ensina o ser humano, para ser feliz na terra, precisa da relação com Deus, mas precisa aprender a administrar os recursos da terra, o dinheiro. Porque ser rico ou ser pobre não é a questão. A questão é saber administrar bem ou mal. Isso Perfeito, doutor isso vai Cláudio. avançar, Giga? Então, eu estou sabendo que já está na CCJ e a Carol, tenho certeza que a Carolina Detone, ela vai pôr isso para rodar Que para bom. frente. Aí depende, sem dúvida alguma, do presidente da Câmara dos Deputados. Giga, e o que te traz a Bauru hoje? Eu tenho aqui uma relação muito harmônica com Bauru, tá? Das pessoas que eu mais admiro e respeito é o Dr. Elion Pontielli, tá? É uma pessoa que eu tenho uma admiração. Que eu conheço e digo, o senhor sabe respeitar muito bem. Uma pessoa de Então, ótima a gente tem uma... qualidade. Logo que a gente se conheceu, a empatia cresceu muito, ele, a Eliana. E eu acho que mais do que nunca, a gente tem que fazer... Falar, pô, eu tô com saudade, eu vou visitar, Tá certo. eu vou, sabe? Amanhã, o que a gente pode esperar de amanhã, né? É isso mesmo. Tá certo? Então, não vamos deixar para amanhã o que a gente pode ter feito ontem. Boa.